Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa frente 1 do livro 3, nós vamos estudar hoje dinâmica do movimento circular. Vamos lá? Ao estudar a dinâmica de um corpo numa trajetória curva, nós vamos precisar compreender o que acontece, com este objeto quando ele realiza uma trajetória circular. Quando nós pensamos aí numa trajetória, nós temos uma velocidade que surge no nosso corpo por conta do movimento que ele está realizando. Essa velocidade, ela pode sofrer interferência da aceleração resultante deste movimento. Lembrando que essa aceleração resultante vai levar em consideração a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Quando nós observamos aí, a aceleração tangencial, que é responsável por modificar o módulo da velocidade, e a aceleração centrípeta, que é responsável por modificar a direção do vetor velocidade, nós observamos que na somatória desses dois vetores, da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta, surge a nossa aceleração resultante. Então, a força resultante que atua neste corpo no movimento circular, ele vai, levar em consideração, então, essa aceleração resultante que nós temos aí, ou a aceleração do movimento circular. A força resultante vai ser calculada a partir da segunda lei de Newton, onde a força é igual a massa vezes a aceleração, e se eu quero a resultante total do meu sistema, eu penso nessa aceleração total. Se eu quiser analisar a resultante tangencial, eu vou utilizar a aceleração tangencial, lembrando que a força resultante tangencial, que é proporcionada pela aceleração tangencial, ela é responsável pela mudança do módulo do vetor velocidade. Então, se nós temos uma aceleração tangencial, nós teremos aí um movimento uniformemente variado, um movimento variado, porque essa força resultante tangencial vai modificar o nosso módulo da velocidade, a velocidade vai sendo alterada ao longo do movimento. Se eu analisar o movimento a partir do que mantém o movimento em trajetória circular, nós temos a aceleração centrípeta. Então, a resultante centrípeta é dada pela massa vezes a aceleração centrípeta, e nós vamos perceber que essa resultante centrípeta é responsável pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade, o que faz com que o objeto comece, então, a fazer a curva. Então, numa análise de trajetória circular, o que mantém um objeto em movimento circular é sua aceleração centrípeta e, por consequência, sua força resultante centrípeta. Nós já vimos que os movimentos uniformes, até os movimentos uniformes, dentro de um círculo, tem essa aceleração centrípeta, então aparece essa força resultante centrípeta para os movimentos uniformes. Quando a gente observa aí nessa dinâmica, então, do movimento circular uniforme, nós temos o vetor velocidade e ele estará formando um ângulo de 90 graus aí com a nossa aceleração centrípeta. É gerada, então, nessa mesma direção e sentido da aceleração centrípeta, uma força centrípeta, que é a nossa força resultante deste movimento, uma vez que no movimento uniforme, quando ele é circular, nós só temos a aceleração centrípeta presente aí como aceleração desse sistema. Lembra lá que movimento uniforme não tem variação de velocidade, então nós não podemos ter no movimento circular uniforme nenhuma componente de aceleração que modifique o módulo da nossa velocidade. Por isso que nós não temos aceleração tangencial. A única aceleração que nós temos neste movimento, por ele ser circular, é a aceleração centrípeta, então é por isso que a nossa resultante, aqui, vai ser a resultante centrípeta. Nós sabemos que num movimento uniforme a resultante tangencial tem que ser zero, por conta do que nós já estamos discutindo aqui. Então, a resultante total desse sistema vai ser a centrípeta, e como nós já vimos anteriormente, a aceleração centrípeta, ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da nossa circunferência, da nossa trajetória curva. Se eu quero a força centrípeta, pela lei de Newton, pela segunda lei, isso vai ser massa vezes aceleração, então vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o conjunto de forças que os conjuntos de forças que vamos analisar ao longo dos tipos de movimento em movimento circular terão que ter resultante em relação à força centrípeta,
para manter o objeto em movimento circular uniforme. Então, cada tipo de movimento que nós vamos analisar agora, nós vamos pensar em relação a essa força centrípeta sendo a nossa força resultante do movimento, ok? Então, nós vamos analisar primeiro as trajetórias curvas em planos horizontais. No módulo seguinte, né, no nosso capítulo 10, nós vamos estudar as curvas em planos verticais. Então, primeiro nós vamos começar aí pensando de forma horizontal, né? E vamos estudar alguns casos. Corpo preso a um fio em um plano sem atrito, carro descrevendo uma curva em perfil horizontal, asa delta em voo circular horizontal, pista sobrelevada, o rotor e o pêndulo cônico. Em cada um desses movimentos, em cada uma desses tipos de movimento, nós vamos buscar a nossa resultante em relação à força centrípeta. Então, primeiro a gente vai ver o corpo preso a um fio em um plano sem atrito. Quando eu tenho lá, né, um corpo que vai girar preso a um fio, nós sabemos que a força centrípeta é a força que mantém este objeto em movimento circular. E vai ser a nossa força resultante. Neste caso aqui, como a força centrípeta aponta aqui para o centro, né, sempre para o centro da circunferência, a outra força que surge aqui por conta da presença do fio é a atração. Então, neste tipo de movimento, a gente vai perceber que a força resultante centrípeta tem que ser igual à atração para que a resultante do nosso sistema seja zero. Nós temos aí, então, né, a atração vai se igualar à expressão da força resultante centrípeta, que vai ser massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né, dessa trajetória circular aí, ou dessa circunferência. Quando nós temos um carro descrevendo uma curva de perfil horizontal, a gente vai pensar nessa curva aí, né? Desprezando o efeito de resistência do ar, nós vamos ver que as forças que atuam neste carro na vertical são a força peso e a força normal, que estão em equilíbrio, né? Porque não tem aí nenhum tipo de movimento vertical deste carro. E nós sabemos que o que mantém ele sem ter deslizamento ou nenhum tipo de escorregamento lateral é a força de atrito. Neste caso, a nossa força de atrito vai ser igual à nossa força centrípeta, né? Para que a resultante aqui deste movimento dê zero. E a gente vai igualar, então, a força de atrito à nossa força centrípeta. Quando a gente tem aqui a força de atrito, nós sabemos que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Como aqui a força normal é igual à força peso, a nossa expressão vai ficar, né? A força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa velocidade é a velocidade máxima para que não tenha escorregamento. Isso vai ser igual à força de atrito, né? Que é o nosso coeficiente de atrito estático, porque eu quero uma força de atrito máxima, vezes a força normal, que neste caso é igual à força peso, então vai ser massa vezes a gravidade. Notem que aqui a gente pode cortar as duas massas, né? E se a gente isolar a velocidade, passar o raio multiplicando essa expressão, a nossa velocidade máxima aí fica igual à raiz do coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes o raio da nossa circunferência. A gente consegue analisar qual é a velocidade que a gente pode atingir, né? Para que não haja esse escorregamento lateral, esse deslizamento do nosso carro nesta curva. Quando a gente analisa uma curva inclinada ou sobrelevada, né? Aqui a gente vai primeiro analisar um voo, né? Poderia ser uma asa delta ou um tipo de equipamento voando, né? Quem vai sustentar essa aerodinâmica desse avião aí nessa curva sobrelevada é a força normal que nós temos aí, né? O peso do avião. E nessa composição a gente tem uma resultante centrípeta. Então, se a gente pensar aí, né, nessa sobreelevação, no ângulo de elevação que nós temos uma força peso, né? Nós temos uma força aí aerodinâmica de sustentação, que é normal às asas, e nós vamos ter aí a força centrípeta atuando, né, jogando aí o nosso objeto para o centro dessa circunferência, mantendo ele nessa trajetória circular. Se a gente pensar nesse triângulo que foi formado aqui, né, entre essa força aerodinâmica, entre a força peso e a força centrípeta, que é a resultante,
nós vamos conseguir analisar aí a nossa centrípeta pela tangente do ângulo. A tangente, né, desse ângulo θ que está indicado aí, é o cateto oposto, que é a resultante centrípeta, pelo adjacente, que é a força-peso. Se a gente abrir aqui a nossa expressão, né, pensando aí, né, em cada componente, a gente sabe que a centrípeta é a massa, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que eu passei a força-peso para cá, ó. Aí eu igualei. Então, a centrípeta é isso aqui, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A força-peso é massa vezes a gravidade. E a tangente aí deste ângulo, se a gente cortar as massas aqui, a gente também consegue uma expressão para velocidade, né? Onde é possível esse objeto fazer essa trajetória com essa sobreelevação. Então, a gente consegue avaliar aí a velocidade que o objeto vai adquirir neste voo. Quando a gente pensa numa curva inclinada ou sobrelevada para o carro, a análise é semelhante, né? Então, a gente vai conseguir ali, pela normal que é gerada pelo contato em relação ao carro e à pista, a força-peso e a resultante centrípeta, pensando aí na tangente do ângulo que nós temos ali, que é o ângulo θ, nós de novo vamos cair que a tangente deste ângulo é a resultante centrípeta dividido pela força-peso. O desenvolvimento vai ser igual ao anterior, né? A gente tem aí essa resultante que vai nos gerar este valor de velocidade. E essa análise ela pode ser feita para qualquer tipo de sobrelevação quando a gente conhece esse ângulo θ. O rotor, ele é pensado aí, né? É um cilindro oco, onde a gente pode ter um movimento de rotação em torno de um determinado eixo. E se a gente colocar uma pessoa nesse rotor, ela fica em pé contra a parede e conforme o cilindro roda, dependendo da velocidade que a gente adquire, a pessoa não sofre nenhum tipo de movimento lá dentro, ela fica presa à parede do rotor. Aí a gente pode pensar, né? Qual é a velocidade mínima para impedir, então, que a pessoa caia dentro do rotor? Quais são as forças que atuam ali? A gente tem a força de atrito, né? Que vai manter ela estática em relação à força-peso, e nós temos a normal pelo contato dessa pessoa com o rotor igual à força centrípeta. Então, o que mantém a nossa força resultante centrípeta aí é a força normal. Então, nós vamos igualar essa força resultante com a força normal. E de onde é que nós vamos tirar essa força normal aqui? Nós vamos tirar a força normal pensando aí na nossa força de atrito, né? Então, eu já sei que a força de atrito é igual à força-peso, a força-peso é massa vezes a gravidade e a força de atrito é μ vezes a normal. Jogando esse coeficiente de atrito dividindo, então a nossa força normal vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito. Se a gente substituir na expressão quanto que vale a nossa força resultante centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e igualar aqui, né, a nossa normal, eu consigo, então, uma expressão, vou cortar as massas aqui, para a nossa velocidade. Então, a velocidade mínima que a gente precisa adquirir vai ser a raiz do raio vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito. Nós podemos também fazer uma relação com a velocidade angular de rotação desse rotor. Nós sabemos que a velocidade escalar aí, né, é a angular vezes o raio. Então, se eu substituir nessa parte aqui, ó, a velocidade escalar ou linear pela nossa velocidade angular, né, por essa expressão aqui, a gente consegue a relação com a angular. Vou fazer o desenvolvimento aqui embaixo, ó. Então, vai ficar a angular vezes o raio ao quadrado. Tô pegando dessa parte do desenvolvimento, tá? Só para fazer uma relação entre a velocidade linear e a angular. Dividido pelo raio aqui, vai ser igual a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito. Então, igualei a força centrípeta com a força normal, só que eu troquei agora a velocidade linear por quanto ela vale, qual a relação dela com a angular. Aqui nós vamos ficar com a angular ao quadrado, o raio ao quadrado dividido pelo raio, a gravidade e o coeficiente de atrito. Estático, porque a gente não quer que tenha movimento da pessoa dentro do rotor. Aqui, esse raio eu posso simplificar cortando esse aqui, e eu vou passar ele dividindo aqui. Então, a velocidade angular vai ser a raiz
da gravidade dividido pelo coeficiente de atrito vezes o raio. Então, a gente tem as duas relações aí, para a velocidade mínima escalar ou linear e para a velocidade mínima angular dentro do nosso rotor. E aí, por fim, nós vamos ver o pêndulo cônico, né? No pêndulo cônico, a gente tem aí um movimento onde o movimento do pêndulo, né, forma um cone, né, imaginário aí. E aí a gente também vai ter, se a gente pensar no triângulo que é formado ali, nós temos a força de tração, a força-peso e a resultante centrípeta. Se eu pegar a tangente de θ ali, ela vai ser a força resultante dividida aí pelo peso, né, pela força-peso, e nós vamos cair na relação semelhante à sobreelevação, né, igual à sobreelevação, uma vez que nós temos aí essa formação de ângulo. Então, toda vez que eu tiver, né, um deslocamento que formar um ângulo ali, seja numa curva sobrelevada ou no pêndulo cônico, a gente vai cair nessa análise do triângulo formado, que vai nos fornecer uma análise em relação à tangente do ângulo, né, uma vez que a gente quer essa resultante centrípeta aí em relação ao nosso movimento, ok? Então, aqui a gente tem a resultante centrípeta, né, nesse pêndulo cônico, e ele vai ser correspondente a essa soma dos vetores aí, né, pensando nesse triângulo retângulo que nós temos. Primeira análise que nós vamos fazer em trajetórias onde há um plano vertical, né, onde a nossa centrípeta atuará no plano vertical, vai ser para o pêndulo simples. Para o pêndulo simples, nós temos um conjunto, né, onde um objeto, um corpo de uma determinada massa está pendurado, está suspenso por um fio. Esse fio é considerado ideal porque a massa dele não vai interferir nas nossas análises e ele também não vai ter nenhum tipo de modificação no seu comprimento ao longo do movimento pendular. Ele vai oscilar, né, fazendo esse movimento de pêndulo, de vai e volta, e nós vamos analisar esse movimento, né, ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, que é esse ponto aqui, e aí nós vamos entender qual é o conjunto de forças que atuam aqui para nos oferecer uma resultante, que é a nossa resultante centrípeta. Então, neste ponto aqui, esse corpo ele tem uma força-peso para baixo, né? E a gente sabe que a força centrípeta atua aí, né, para o centro da circunferência. Se a gente abrir aqui a circunferência que esse pêndulo está descrevendo, a força centrípeta vai ser para cima, na mesma direção que a força de tração. Então, aqui nós vamos estabelecer, né, uma resultante centrípeta, como sendo a força de tração, que está na mesma direção e no mesmo sentido que ela, por isso vem primeiro a força de tração, menos a força contrária a isso, que é a força peso. Abrindo essa expressão aqui, né, que é a força centrípeta ou a nossa resultante centrípeta é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Isso vai ser igual à nossa força de tração menos a força peso, que é massa vezes gravidade. Isolando a força de tração, a nossa tração então é calculada para o pêndulo simples como a massa vezes a gravidade mais a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que seria a nossa força peso mais a nossa força centrípeta, e obtivemos aí, né, essa expressão para força de tração, pensando nessa força centrípeta como força resultante. Não podemos esquecer que na dinâmica de movimento circular, a força centrípeta sempre é a nossa força resultante, e aí a gente vai analisar, né, para onde essa força resultante está sendo orientada e quais as forças que contribuem, então, para essa orientação, para que essa resultante seja a nossa centrípeta. Então, este é o caso do pêndulo simples. Numa depressão, nós vamos analisar aí, né, esse momento em que um carro ou um objeto encontra aí um desnível, né, do solo, formando aí uma depressão ou uma região circular aí, né? E nós vamos analisar então a posição desse carro neste ponto B aqui, que é a depressão. Então, a depressão é quando ele encontra um desnível, né? Onde ele tem aí esse formato circular. Quais forças estão contribuindo aqui, né? A gente tem a força normal desse carro aqui para cima, né? Por conta do contato do carro com o solo. A força peso para baixo. Se a gente pensar na circunferência que nós temos aqui, ó, né? Sendo formada, a força centrípeta está atuando no mesmo sentido que a força normal, né? Porque a aceleração centrípeta está nessa direção. Então, aqui, nós temos como força resultante centrípeta a normal menos a força-peso.
E a gente sabe que essa força resultante centrípeta, né, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Abrindo essa expressão, a nossa normal vai ser aí, né, a normal menos a força-peso, que é massa vezes gravidade. Isso vai ser igual à nossa força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Passando a força-peso para o outro lado, a normal na depressão, né, é calculada aí como a força centrípeta mais a força-peso, e a expressão está definida aqui, né, como normal é igual mg da força-peso mais mv ao quadrado dividido por r da força centrípeta. Então, toda vez que a gente tiver que analisar uma situação, né, onde o movimento nos joga para um movimento circular, onde há componentes na vertical que contribuem para a resultante centrípeta, a gente vai então fazer um esquema de forças para analisar como é que essa resultante é dada, sem esquecer que a resultante no movimento circular sempre é uma resultante centrípeta. Se a gente estiver numa lombada agora nós estamos no ponto, né, aí de desnível, mas no ponto mais alto em relação a passar aí para uma região onde há essa elevação circular, né, que é a lombada. Então, aqui, agora a gente tem um conjunto de forças, né, que vão atuar, que é a normal do nosso carro em relação ao solo, né, tá aqui para cima, a força-peso para baixo, né, em relação ao centro da Terra. Só que agora a nossa circunferência, ó, ela está aqui para baixo. Então, quem está contribuindo para a resultante aqui é a força-peso. Então, a nossa força resultante centrípeta agora é a peso menos a normal, porque nós temos aí maior força no sentido da força resultante. Então, lembrando que a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Agora, a gente vai, então, abrir aqui, né, as nossas formas. Então, a gente tem lá, né, que se a gente quiser calcular a normal, agora essa normal vai ser expressa aí pela força centrípeta menos a força peso, uma vez que a gente tem um conjunto de forças onde a força peso contribui agora para a nossa força centrípeta, né? Então, fica a normal menos a normal, né, menos a normal vai ser igual a força centrípeta menos a força-peso, passando aí, né, o menos um dos dois lados, vai ficar então que a normal é igual a força-peso menos a nossa força centrípeta. E está aqui, né, a forma da gente analisar a força normal ou a força que o solo faz, né, aí no nosso carro quando ele está num período de lombada, né, ele está numa elevação. E nós temos o caso do Globo da Morte. O Globo da Morte, né, é geralmente um espetáculo que é observado em circos ou em apresentações, onde uma moto ou várias motos entram num globo aí, né, feito de uma estrutura metálica e começam a se movimentar, começa a se movimentar dentro desse globo. O Globo da Morte, ele tem aí, né, a curiosidade desse movimento todo é se a pessoa que está nesse movimento circular não vai cair, né? Porque ela faz várias manobras sem cair, sem se desprender do globo. Como é que a gente vai analisar aqui? A gente tem algumas situações para analisar. Aqui, nesse círculo, nós temos as situações 1, 2, 3 e 4. Nós vamos analisar primeiro as situações 1 e 3, que é no ponto mais baixo aí da nossa trajetória e no ponto mais alto. E depois nas laterais, que é semelhante a um rotor. Então, primeiro, né? Na situação 1, que é o ponto mais baixo, nós temos aqui nessa situação 1 a força peso para baixo, que é a força aí da pessoa que está ali na moto, né? Há uma força normal por conta do contato dessa pessoa com o globo, e a gente sabe que aqui a circunferência, né? Nós temos uma força centrípeta também na mesma direção que a força normal. Então, aqui a nossa resultante centrípeta vai ser a normal menos a força peso. E aí a gente vai desenvolver, né, e encontrar que a nossa normal, então, aqui vai ser a força centrípeta, passando a força peso para o outro lado, vai ser mais a força peso. Se a gente estiver aqui na situação 3, né, onde a pessoa que está fazendo aqui, né, a participação no Globo da Morte, está com a moto aqui em cima, nós temos, então, agora uma força normal, que surge aí por contato, né, com este globo da morte, e tem a força peso, no mesmo sentido, contribuindo, né, para a nossa realização do movimento. Então, a força normal e a força peso estarão direcionadas, né, no mesmo sentido que a nossa resultante centrípeta,
Então, aqui, a nossa força resultante centrípeta vai ser a normal mais a força peso, porque no ponto mais alto lá da nossa trajetória, nós temos, né, as duas forças contribuindo na mesma direção e no mesmo sentido para a força centrípeta. Então, passando, né, a força-peso para o outro lado, a normal nesse caso vai ficar a força centrípeta menos a força-peso. Geralmente é o que é perguntado, né, nesses tipos de associação, globo da morte, é essa força de contato aí, que é a força normal, mas a gente pode utilizar essa expressão para analisar, né, qualquer outra grandeza que está ali relacionada à velocidade, o próprio raio da circunferência, né, dentro do que o exercício te pedir, dá para relacionar qualquer uma dessas grandezas. A situação 2 e a situação 4, nós temos aqui, né, para manter essa moto nessa posição, tem uma força de atrito para cá. Então, é semelhante ao rotor, né? A força normal vai ser igual à nossa centrípeta, e aí a gente consegue fazer essa relação, assim como a gente fez no rotor. Então, as situações 2 e 4, temos ali a força peso e a força normal se equilibrando na vertical, e a força normal igual à força centrípeta na horizontal. Nós não vamos abrir essa expressão aqui porque estamos pensando só nas componentes verticais, né, que contribuem para a centrípeta, mas poderia ser pensado assim como nós fizemos no rotor, as posições 2 e 4. Há uma situação bastante interessante no globo da morte que sempre é questionado, que é a velocidade mínima que esse motoqueiro precisa ter dentro do globo da morte para que ele não se desprenda do globo, para que ele não caia dentro do globo. Nós sabemos que quanto menor essa velocidade, mais difícil vai ficando de manter o contato com esse globo da morte aí, né, com essa estrutura metálica. E pode, essa falta de contato, né, facilita aí, né, faz com que o objeto caia, né, o nosso motorista aqui vai acabar tendo um acidente dentro do globo da morte. Então, ele precisa de uma velocidade mínima para se manter em contato com esse globo da morte. Para a gente calcular qual é a velocidade mínima que ele precisa para isso, a gente vai fazer uma consideração, que na velocidade mínima a gente tem um mínimo de contato. Então, qual tem que ser a velocidade para que esse contato, né, seja suficiente para que ele não caia. Então, a gente vai considerar que a nossa normal aqui é zero. Pensando lá, né, nessa iminência de perder o contato, se a nossa normal é zero, se eu estiver analisando o ponto mais alto aqui, qual a velocidade mínima, né, nesse ponto mais alto, olha lá, a gente tinha a força normal aqui, a força peso e a centrípeta, né, a resultante centrípeta, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui agora, nossa resultante centrípeta. A resultante centrípeta, né, a contribuição dela é só a força-peso. Então, a força-peso vai ser igual à nossa resultante centrípeta. A força-peso é a massa vezes a gravidade. A centrípeta é a massa, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vai dar para a gente cortar aqui a massa, né, passa o raio multiplicando. A velocidade vai ficar assim, a velocidade ao quadrado é igual ao raio vezes a gravidade, e aí tirando a raiz, a velocidade mínima nessa condição da iminência de perder o contato, nós temos aí como a raiz do raio da circunferência vezes a gravidade. Então, em muitos casos é perguntado essa nossa velocidade mínima, né? E a gente pode calcular considerando a normal zero, porque ele está na iminência de perder esse contato, e aí a gente então dá a expressão para a velocidade mínima necessária para que ele tenha, né, esse movimento dentro do globo da morte. Aqui a gente vai fazer o avião fazendo um loop, né? Quando a gente tem um avião executando um loop, a gente tem então esse movimento, né, que ele vai fazer círculos no ar, né? Esse é o movimento de loop. E aí a gente vai analisar esse movimento nessa posição aqui. Nós temos a força peso, e aqui a gente tem uma força que a gente vai chamar de força de sustentação, né? Essa sustentação aerodinâmica que ele tem aí para se manter no ar. E a gente sabe que essa força de sustentação, ó, ela está na mesma direção, no mesmo sentido que a nossa resultante centrípeta. Então, aqui, a nossa resultante centrípeta, ela vai ser, né, a nossa força de sustentação aerodinâmica menos a força peso. E aí, a gente consegue uma expressão para essa força de sustentação. Se a gente abrir aqui a centrípeta, né, é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa força S é a que eu quero a expressão. E a força peso é a massa vezes a gravidade. E aí eu vou isolar essa força de sustentação. Então, essa força de sustentação do avião fazendo um loop vai ser, então, a massa velocidade ao quadrado
dividido pelo raio, mais a massa vezes a gravidade que vem da força-peso. Daria para colocar a massa aqui, né, em evidência, e a gente vai colocar em evidência, vai ficar uma expressão assim, ó, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a gravidade. Essa é a expressão, então, para essa força de sustentação, né, aerodinâmica, uma vez que nós temos ali uma relação entre essa força, a força-peso, e a resultante centrípeta dentro deste movimento de loop do avião. Na aula de hoje, nós vimos então, né, como analisar as forças que estão envolvidas em um movimento circular, não esquecendo que todo movimento circular, né, se é um movimento circular uniforme, ele tem como força resultante a força centrípeta. A força tangencial, né, tem resultante zero, mas a gente tem uma componente ali que mantém o objeto em movimento circular, que é a componente de aceleração centrípeta, que nos gera essa força centrípeta que mantém, então, o movimento em trajetória, né, circular. Os conceitos dessa aula estão lá nas páginas 10 e 11 do livro 3, e eu vou deixar os exercícios de 3 a 6 do Tetra de Sala, que estão lá nas páginas 351 e 352. E os exercícios 9 e de 11 a 13 do Revisando do livro 3, façam com atenção e carinho que a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos e que vocês floreiem ou floresçam sempre com muito amor e carinho. Estou morrendo de saudade. Se cuidem e até! Um beijo!